Olá, amores, tudo bom? Bem, espero que estejam bem, tá? Vamos lá. Nessa semana, vamos falar sobre um assunto que está muito presente na nossa realidade hoje, né? Faz parte da nossa realidade. Nós vamos falar sobre doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis. Todos sabemos que estamos vivendo uma pandemia. Mas o que é pandemia? Para a gente poder entender pandemia, antes nós vamos entender o que é epidemia, tá? Epidemia é o termo utilizado para se referir a muitos casos de uma mesma doença numa determinada região, num bairro, por exemplo, tá? A pandemia é o termo utilizado para se referir a uma doença específica que atinge o mundo, que tem uma escala muito maior, né? Que é o que está acontecendo hoje por conta do coronavírus. Mas por que eu estou falando isso? Porque o coronavírus é uma doença completamente transmissível. Tanto é que estamos vivendo um distanciamento social. A gente está passando por isso para evitar que sejamos contaminados. Vamos olhar aqui, ó, essa tirinha. Vou diminuir para caber ela todinha nessa tela. Roberta foi diagnosticada com sarampo. Por isso, ela ficou de repouso em casa. Após alguns dias, Pedro, o irmão de Roberta, também foi diagnosticado com sarampo e teve que ficar de repouso em casa. Beba um pouco de água, Pedro, pois além de repouso, você precisa se manter hidratado. As doenças transmissíveis são doenças que são transmitidas de uma pessoa para outra e podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários, vermes e muitos outros. Vamos aqui para outra página. Existem duas maneiras em que as doenças podem ser transmitidas. Podem ser transmitidas por meio da transmissão direta, onde uma pessoa saudável tem contato direto com uma pessoa doente, ou com objetos que estejam contaminados por saliva ou coriza do doente. A catapora, o sarampo e a gripe são doenças que podem ser transmitidas de maneira direta. Voltando a falar do coronavírus, a gente pode afirmar com certeza que ele é transmitido de maneira direta, né? Para a prevenção de doenças transmissíveis de maneira direta, devemos tomar cuidado com as gotículas de saliva e as secreções do nariz, pois pode contaminar outras pessoas também daquele ambiente. Por isso, devemos sempre cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, como nessa imagem que vemos aí, né? Aqui, ó, essa imagenzinha aqui, estão vendo? Ele está dentro do ônibus e ele espirrou e ele cobriu a boca e o nariz com essa parte, né, do cotovelo, como todas as propagandas que estão falando, todas as campanhas do coronavírus, eles estão falando para essa atitude. Hoje em dia é essencial o uso da máscara, né? Que também é uma maneira tanto de prevenir contra as secreções quanto as gotículas de saliva. Agora vamos falar de como acontece a transmissão indireta. Isso acontece quando uma pessoa sadia adquire a doença por meio de objetos, água, solo ou outros animais contaminados. A febre amarela, a dengue, a malária, a doença de Chagas e as doenças causadas por vermes são exemplos de doenças transmitidas de forma indireta.
O solo que pisamos, ele pode estar contaminado com vermes. Por isso que não podemos ficar descalços. Por isso que a mamãe fala pra gente o tempo todo. A minha mãe fala pra mim até hoje. Calça o chinelo, não fica descalça aí no chão. Aqui, ó, estão vendo a imagem? Eles estão andando, né? E estão todos os dois calçados. Ela de bota e o menino de tênis. Por isso que a mamãe pede pra gente ficar calçando a vovó toda hora. Olha esses pés no chão, não fica aí com o pé no chão. É exatamente por isso. Agora vamos para a página 200. Aqui na página 200, iremos falar sobre as maneiras de prevenção de doenças transmissíveis. Quando estamos doentes, precisamos de alguns cuidados, como tomar remédio e repousar. E eu vou lembrar a vocês que o remédio só com prescrição médica e com a ajuda de um adulto, sempre. Não podemos tomar remédio sozinhos e muito menos sem prescrição médica, tá bom? Muitas doenças transmissíveis são curáveis, ou seja, já existe uma medicação que cura a pessoa, né, daquela doença. Mas o melhor que temos a fazer é nos prevenir. Voltando a falar do coronavírus de novo, infelizmente nós ainda não temos um meio de prevenir essa doença, né, ou a cura. O que nos resta é fazer o que a Organização Mundial de Saúde nos pede. Bem, nós não temos uma vacina para nos prevenir. Algumas pessoas, elas estão sendo curadas e outras não conseguem, infelizmente, né? E como vocês estão vendo, acabam perdendo a vida por isso. Muitos países, incluindo o Brasil, estão fazendo estudos aprofundados para criar uma vacina. Já está bem próximo disso, né? Mas ainda não aconteceu, infelizmente. Então vamos retomar aqui o nosso conteúdo. A vacinação é importante para proteger o corpo. Como eu já disse, ela faz parte da prevenção de algumas doenças. A vacinação pode prevenir como tétano, cachumba, sarampo, cólera, meningite e várias outras doenças. As vacinas ajudam o nosso corpo a produzir defesas contra os agentes causadores de doenças. Nós começamos a tomar vacina desde o momento em que nascemos. Nós nascemos e já temos 2 vacinas imediatas, que são necessárias imediatamente. Assim, quando somos vacinados, o nosso organismo impede que a doença se desenvolva. Como a gente pode aqui, ó, são 2 imagens de campanha de vacinação. Estão vendo? Aqui. E todas as nossas vacinas que tomamos ao longo da vida, elas ficam registradas no nosso cartão de vacina. Por isso que é importante ter cuidado com o cartão de vacina, né? Que ali fica tudinho anotado das vacinas que você já tomou, entendeu? Aí aqui, ó, tem a da gotinha, que tem até o Zé Gotinha que tá lá na primeira página do capítulo, né? Hoje, atualmente, nesse período que nós estamos passando, nós estamos em meio à campanha de vacinação contra a gripe, né? Que começou pelos idosos, que eles foram os primeiros a tomar, e aí veio uma escala das pessoas que têm necessidade de tomar a vacina. Agora vamos passar para cá, para a próxima página. Existem outros meios de prevenir doenças transmissíveis. São atitudes simples que devemos fazer no nosso dia a dia, como lavar as mãos, que hoje deixou de ser uma atitude simples e passou a ser prioridade em nossas vidas, né? Quando a gente não tem água e sabão, usar o álcool em gel também é muito importante. Beber somente água filtrada ou fervida. Andar calçado e cortar sempre as unhas. Lavar bem os alimentos, né? Hoje nós precisamos lavar tudo que vem da rua, quando a gente faz compras, tudo isso. Mas lavar bem os alimentos e ingerir alimentos bem cozidos também auxiliam na prevenção
dessas doenças. Aqui embaixo vem falando sobre a primeira vacina. A primeira vacina foi desenvolvida por um médico britânico quando muitas pessoas estavam morrendo na Inglaterra por varíola, que é uma doença transmissível. Graças às campanhas mundiais de vacinação, não são registrados casos de varíola desde 1980. Olha como a vacinação faz a diferença, né? Então vamos lá. Nessa página vamos falar sobre as doenças não transmissíveis. Vamos observar a tirinha. Olá, Karina. Olá, Karina. O que é isso na sua mão? Olá, Felipe. Eu tenho asma e esse aparelho me ajuda a respirar melhor. Você viu que a Karina tem asma e usa bombinha de ar para respirar melhor. A asma é uma doença que causa dificuldade na respiração e os pacientes com essa doença, por muitas vezes, usam medicamentos que amenizam os sintomas. Mas vocês acham que a asma é uma doença transmissível? A asma é uma das doenças não transmissíveis. Isso quer dizer que não pode ser transmitida de uma pessoa para outra pelo contato físico, nem pelo contato com secreções ou objetos contaminados. Diversos fatores podem causar as doenças transmissíveis, e muitos deles não podemos controlar e nem evitar. O que podemos fazer é ter uma alimentação saudável, que nos ajuda a prevenir a diabetes, que é uma doença muito séria. Hábitos saudáveis auxiliam na prevenção de diversas outras doenças. Amores, a diabetes é o acúmulo de açúcar no sangue. Pessoas com diabetes têm problemas relacionados à insulina, que é a substância produzida pelo organismo para remover o excesso de açúcar, ou seja, não funciona muito bem. Ela deixa de produzir a insulina, que deixa de produzir também, de remover o excesso do açúcar no sangue. Por isso é causar a diabetes. Agora vamos às nossas atividades desse capítulo. Nas letras A e B, que são essas aqui, precisamos observar a imagem que se refere a Paulo, que está gripado. Esse aqui é Paulo. Ao espirrar, Paulo coloca o antebraço em frente ao nariz, como mostra a imagem. Na letra A, vocês irão dizer se a gripe é uma doença transmissível ou não transmissível e dizer o porquê da sua resposta. Se você achar necessário, volte lá na página 199. Na letra B, vocês irão falar sobre a importância da atitude de Paulo em colocar o antebraço em frente ao nariz ao espirrar. Lá na página 199 também está falando sobre isso. A letra C é uma resposta pessoal também, tá bom? Você está perguntando se você costuma ter atitudes parecidas com a de Paulo. E aí você pode comentar com as pessoas da sua casa. Já na letra D, vocês irão marcar as atitudes que ajudam a prevenir doenças como a gripe. Uma dica, vocês terão que marcar 3 das alternativas, tá bom? Na página 204, antes de eu falar das atividades, nós vamos falar um pouco sobre a dengue. A dengue é uma doença transmissível, mas essa transmissão ocorre de forma indireta, onde é transmitida de uma pessoa para outra por meio de animais contaminados. É o mosquito Aedes aegypti que faz essa contaminação. Vocês estão vendo ele aí na imagem. Algumas atitudes auxiliam na prevenção contra a dengue, como eliminar os criadouros do mosquito, ou seja, locais com água parada, que é onde eles se criam.
não importa se é água suja, se é água limpa, eles se proliferam em lugares com água parada, como os vasos de plantas, pneus de carros, lixos e vários outros. Desde 2016, existe a vacinação contra a dengue. A vacinação contra a dengue ajuda a prevenir que as pessoas desenvolvam a doença e, assim, reduzir os casos da doença. Apesar de existir a vacina contra a dengue, tomar os cuidados para que os mosquitos não se proliferem ainda é a melhor forma de prevenir a doença, tá bom? Aqui, ó. No número 2, você vai dizer qual é o modo de transmissão da dengue. Se é de maneira direta ou indireta. Na letra A. Na letra B, vocês vão falar sobre como podemos prevenir a prevenção da dengue. Tá? Eu falei com vocês ainda há pouco. Aí aqui na letra C, na letra D, na verdade, vocês vão desembaralhar e vão falar sobre outra doença que também é transmitida de modo bem parecido com a dengue, que é a febre amarela. Vocês vão desembaralhar, ó, cada númerozinho se refere a uma letra e vocês vão organizar aqui. A gente vai ficar por aqui hoje. Muito obrigada pela aula, por vocês terem vindo até aqui, tá bom? Um beijo.